Brian sempre foi tratado como algo comum dentro de Family Guy, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil fica aceitar essa ideia sem questionar. Existe algo profundamente errado na forma como ele existe naquele universo. Não é só o fato de ele falar ou agir como humano, porque isso acontece com outros personagens. Ele vive como alguém que parece ter consciência demais para o corpo em que está preso. Desde os primeiros episódios, Brian ocupa um lugar estranho na família Griffin. Ele não é um mascote, não é propriedade, não é companhia silenciosa. Ele participa de discussões adultas, entra em debates morais, expressa opiniões políticas, sente culpa, frustração e vergonha. Ele carrega crises existenciais constantes, algo que a série até tenta disfarçar com humor, mas que nunca desaparece. Brian não vive o presente, ele está sempre preso à ideia de quem ele deveria ser. O tempo em Família Guy é confuso, mas mesmo dentro dessa confusão, Brian chama atenção. Ele envelhece de forma irregular, atravessa anos e acontecimentos sem perder memória ou identidade. Enquanto o mundo ao redor se reinventa conforme a piada da vez, Brian continua sendo o mesmo, acumulando fracassos, lembranças e arrependimentos. Ele lembra de tudo, ele sente o peso do tempo. Isso não acontece com quase nenhum outro personagem da série. Quando Brian morre, a série muda completamente de tom. O humor desaparece. A morte não é tratada como piada descartável. Existe luto real, silencioso, vazio. A ausência de Brian cria um buraco que nenhum outro personagem consegue preencher. Isso acontece porque Brian não é apenas mais um elemento do caos da série. Ele funciona como um eixo emocional e consciente daquele universo, mesmo sendo profundamente falho. A relação de Brian com Stewie deixa tudo ainda mais estranho. Stewie, que é apresentado como um gênio capaz de manipular tempo, espaço e realidade, nunca trata Brian como inferior. Não existe hierarquia entre eles, existe parceria. Steve confia em Brian, conversa com ele sobre morte, existência, propósito e vazio. Em vários momentos, Stewie age como alguém que sabe exatamente quem Brian é, mesmo quando Brian parece não saber mais. Brian vive em conflito constante com a própria identidade. Ele se vê como um intelectual, como alguém acima da média, mas seus fracassos são recorrentes. Seus livros não dão certo, seus relacionamentos desmoronam, sua moral é contraditória. Ele critica o mundo, mas depende dele para existir. Ele se odeia silenciosamente. Isso transparece em cada tentativa frustrada de provar que é relevante, inteligente ou necessário. Existe uma sensação permanente de deslocamento em Brian. Ele nunca parece confortável, nunca parece inteiro. A série nunca confirma nada, mas também nunca fecha essa porta. Brian pode não ter nascido assim. Ele pode ser resultado de algo que deu errado. Um erro científico, um experimento esquecido ou até uma consciência que acabou presa onde não deveria. Enquanto outros personagens funcionam como caricaturas, Brian funciona como um espelho. Ele reflete inseguranças reais, frustrações modernas, a necessidade desesperada de ser reconhecido como alguém importante. Isso faz dele o personagem mais humano da série, mesmo quando tudo indica que ele não deveria ser. Há momentos em que Brian parece ter consciência demais do próprio fracasso, como se entendesse exatamente onde errou, mas se fosse incapaz de mudar. Sabe que usa discursos morais mais para se proteger do que para convicção real. Essa autoconsciência excessiva não combina com um personagem cômico comum. Ela parece vir de alguém que já passou por uma vida inteira tentando se provar e falhando repetidas vezes. Em diversos episódios, Brian demonstra medo profundo de ser substituível, de desaparecer sem deixar marca alguma. Ele reage mal quando percebe que o mundo segue sem ele, como se sua existência precisasse ser validada constantemente. Isso reforça a ideia de que sua identidade não está completa, como se ele estivesse ocupando um lugar que não foi feito para ele, tentando se encaixar em uma realidade que nunca o reconhece totalmente. A forma como a série trata os erros de Brian também é diferente. Enquanto outros personagens cometem absurdos e voltam ao normal no episódio seguinte, Brian carrega consequências emocionais, seus erros voltam para assombrá-lo, moldam suas atitudes futuras e aprofundam seu cinismo. Ele aprende, sofre e se decepciona consigo mesmo, algo raro em um universo que normalmente ignora continuidade emocional. Existe também um desconforto silencioso na maneira como Brian observa o mundo. Ele frequentemente age como espectador da própria vida, comentando, analisando e criticando, mas raramente se permitindo viver na verdade. Ele frequentemente age como espectador da própria vida, comentando, analisando e criticando, mas raramente se permitindo viver de verdade. É como se ele estivesse sempre um passo fora da realidade, preso em pensamentos sobre o que ele deveria ser, em vez de aceitar o que ele é. Isso cria a sensação de que Brian não pertence totalmente àquele universo, apenas ocupa espaço dentro dele. No fundo, Brian parece carregar uma punição que nunca é verbalizada. Ele tem consciência, linguagem, pensamento complexo e senso moral, mas vive em um mundo que não o leva a sério, que ri de suas dores e trata suas crises como piada.
Talvez esse seja o verdadeiro castigo. Não o corpo que ele vive, mas o fato de ser plenamente consciente em um universo onde nada importa por muito tempo. No fim, talvez Brian não seja apenas um cachorro com inteligência acima da média. Talvez ele seja a representação de alguém condenado a pensar demais em um mundo que nunca para de pensar. Alguém consciente demais para viver em paz, preso em uma existência que nunca escolheu, tentando desesperadamente provar que ainda tem valor.